Olá pessoal, bem-vindos à Medcel. Hoje nós vamos conversar sobre um tema importantíssimo dentro da cardiologia, tanto para a preparação para as provas, como para a nossa atividade do dia a dia, ok? Hoje nós vamos falar sobre insuficiência cardíaca. Bom, por que é tão importante esse tema, principalmente nos dias de hoje? Porque vocês vão ver mais adiante em alguns slides, a gente vive hoje uma pandemia de pacientes com insuficiência cardíaca, ok? No mundo isso. Isso é derivado de um paradoxo dentro da cardiologia. Por quê? Quanto mais a cardiologia evoluiu, a gente trata muito melhor doenças graves, como miocardiopatias, infarto, doenças valvares. Então, qual que é o paradoxo da cardiologia? Os pacientes que antes faleciam de doenças valvares, hoje com os tratamentos, sobrevivem. Os pacientes que faleciam de infarto sobrevivem, assim como chagas, taquicardiomiopatia, doenças de depósito, e todos esses pacientes acabam se tornando cardiopatas, pacientes com insuficiência cardíaca, porque a insuficiência cardíaca é a via final comum de todas essas doenças. Então, é isso que a gente vai estudar juntos agora, ok? Então vamos lá. Esse é o paradoxo das doenças cardiovasculares e, portanto, é o motivo pelo qual a gente está vivendo essa verdadeira pandemia de insuficiência cardíaca, ao ponto de que cerca de 10% dos pacientes acima de 65 anos têm diagnóstico de insuficiência cardíaca. E o problema disso é que a insuficiência cardíaca possui uma elevada mortalidade. Se a gente for comparar a insuficiência cardíaca, ela até tem um padrão muito pior em termos de prognóstico do que várias neoplasias, que a população tem muito mais medo. Agora, olha só, cerca de metade dos pacientes com insuficiência cardíaca tem óbito em até 4 anos. E cerca de 30 a 50% desses óbitos são por morte súbita. Então, pessoal, insuficiência cardíaca é uma doença de importante peso epidemiológico, de elevada mortalidade e que, por isso, tudo que a gente vai ver nessa aula de hoje é para reduzir esta mortalidade. É para controlar os sintomas e, principalmente, reduzir a mortalidade. Tem várias doenças que a gente estuda que o tratamento visa melhorar os sintomas. E claro que isso é espetacular. Agora, quando a gente está estudando insuficiência cardíaca, tem algumas medidas que melhoram os sintomas. Outras, além de melhorar sintomas, diminuem mortalidade. E essas a gente nunca pode deixar de usar na prática clínica, ok? Então, como eu comentei, esse é o slide para vocês se lembrarem que a miocardiopatia, a insuficiência cardíaca, é a via final comum de todas as doenças do coração. Tá legal? Fatores de risco. Os mesmos clássicos das doenças cardiovasculares, sendo que os principais, claro, são os independentes: tabagismo, hipertensão, dislipidemia, diabetes e a própria idade. Bom, falar um pouco sobre a classificação e fisiopatologia, né? Como é que a gente poderia definir e classificar insuficiência cardíaca? A definição é que toda vez que o coração for ineficaz no seu débito cardíaco para atender às necessidades metabólicas do organismo, a gente tem insuficiência cardíaca, ok? Então, ela é uma síndrome, porque é um conjunto de sinais e sintomas que acontece pela incapacidade do coração de manter o fluxo adequado à demanda metabólica. Então, pessoal, na nossa classificação, a gente vai ter insuficiência cardíaca de baixo débito, tá? E insuficiência cardíaca de alto débito. As duas podem levar a uma insuficiência para atender às necessidades metabólicas, tá legal? Vamos primeiro falar das de alto débito, que são menos conhecidas, para a gente depois fixar nas de baixo débito, que é a grande maioria. Então, quais seriam exemplos de insuficiência cardíaca de alto débito? Anemia. Então, se eu tiver um paciente com uma anemia muito importante, o coração vai entender que ele precisa aumentar a frequência cardíaca, aumentar o débito cardíaco, porque ele precisa melhorar o fluxo de oxigênio para todo o organismo. Então, isto não vai ser suficiente para a necessidade metabólica e estabelece-se uma insuficiência cardíaca de alto débito, ok? Bom, mas claro que do ponto de vista clínico,
As mais frequentes e mais importantes são as de baixo débito, aonde entra disfunção sistólica. Então, o débito cardíaco ele está menor do que o normal e o problema é na sístole, é na contração ventricular. O problema pode ser diastólico, que é no relaxamento ventricular, ou podem estar associadas, que acontece muito em doença coronariana. E essa insuficiência cardíaca de baixo débito pode acometer o ventrículo esquerdo, pode acometer o ventrículo direito ou podem acometer ambos. Qual destas é a mais frequente? Insuficiência cardíaca do ventrículo esquerdo de baixo débito, ok? E, pergunta de prova, qual é a principal causa de insuficiência cardíaca do ventrículo direito? Resposta, a insuficiência cardíaca do ventrículo esquerdo. Porque na fisiopatologia, o ventrículo esquerdo, que recebe o sangue do pulmão, a hora que ele entra em falência, entra em insuficiência, ele sobrecarrega o território pulmonar, que sobrecarrega o ventrículo direito. Então, é a insuficiência cardíaca esquerda que leva, na maioria dos casos, à insuficiência cardíaca do lado direito. Mas tem algumas doenças que podem acometer, sim, exclusivamente o ventrículo direito. E a gente sabe que esses pacientes são de manuseio bastante difícil na prática clínica, tá legal? Bom, então, algumas considerações sobre a insuficiência cardíaca do ventrículo esquerdo versus ventrículo direito. Então, aqui está no slide essa frase que eu falei para vocês, que a gente já viu ser cobrada em algumas questões. A principal causa de ICC do ventrículo direito é a insuficiência cardíaca do ventrículo esquerdo. Olha que interessante. Muitas vezes a gente lembra de insuficiência cardíaca e pensa na diminuição da fração de ejeção. Entretanto, 50% dos pacientes com clínica de ICC têm fração de ejeção normal, ok? Então, não é obrigatório você ter uma diminuição da fração de ejeção. Sintomas na ICC sistólica são muito semelhantes à da diastólica. Então, do ponto de vista clínico, o paciente chega com dispneia, com edema dos membros inferiores, né? Com ortopneia, dispneia paroxística noturna, estase jugular. Não é pelo quadro clínico que muitas vezes a gente vai conseguir diferenciar em termos de sintomas. No exame físico, a gente tem pistas maiores sobre uma insuficiência cardíaca sistólica ou diastólica. E as duas causas campeãs de insuficiência cardíaca são hipertensão e doença arterial coronariana. Então, a maioria dos pacientes que vocês vão encontrar com insuficiência cardíaca são hipertensos crônicos ou são pacientes coronarianos, ok? Quando a gente fala de fisiopatologia, muitas vezes a gente pega esse capítulo, né, nas doenças da medicina e a gente acha confuso, né? Muitas vezes a gente se preocupa mais em ver a parte prática de como que eu faço diagnóstico e tratamento. Quando a gente estuda insuficiência cardíaca, é diferente. É fundamental a gente prestar atenção na fisiopatologia, porque é aqui que eu vou ter as dicas para eu lembrar dos remédios na insuficiência cardíaca. Por quê? Bom, o paciente desenvolve insuficiência cardíaca, que é a inabilidade do coração manter o fluxo para atender a necessidade metabólica do organismo. O coração, então, não está dando conta. O que o corpo entende? Eu preciso melhorar o débito cardíaco. Como que ele vai melhorar? Aumentando o inotropismo, que é a força de contração, e o cronotropismo, que é a frequência cardíaca. Então o corpo entende, eu preciso melhorar o coração. Eu vou aumentar a frequência cardíaca e aumentar a contratilidade. Como é que ele faz isso? Vasoconstrição periférica, retenção de sódio e água. Então, num primeiro momento, o coração começa a ficar insuficiente, o nosso corpo precisa, né, numa fase inicial, aumentar a frequência cardíaca e aumentar a contração, e ele pensa em fazer isso, fazendo vasoconstrição da periferia, retendo sódio e água. Acontece que para ele conseguir reter sódio e água e fazer vasoconstrição periférica, ele vai ativar o sistema simpático. O sistema simpático já aumenta o cronotropismo, já aumenta o inotropismo e faz vasoconstrição periférica. O corpo ativa o sistema renina, angiotensina, aldosterona.
Porque a angiotensina 2, que é o produto final dessa equação, vai estimular a contratilidade, vai reter sódio e água, vai liberar a aldosterona, vai fazer vasoconstrição periférica. Então, ativou o sistema renina-angiotensina-aldosterona. E por último, vai liberar o ADH, o hormônio antidiurético, que vai reter água. E é exatamente esses 3 mecanismos hormonais que vão levar a todo o problema da insuficiência cardíaca. É por causa desses 3 que aqueles pacientes morrem 50% em 4 anos. Então, nós temos que dar remédios para inibir esses mecanismos hormonais. E os remédios que inibem isso daqui diminuem a mortalidade. Então, para eu inibir a ativação simpática, que remédio eu vou usar? Beta-bloqueador. E a gente vai ver a indicação certa dele. Para inibir o sistema renina-angiotensina-aldosterona, o que eu vou dar? Ou o IECA ou o BRA, bloqueador do receptor de angiotensina 2. E, além disso, a espironolactona, que é um bloqueador da aldosterona. Ok? Bom, então vamos lá. Só retomando, né? Quando ainda o paciente não está tratado, ele está com aqueles mecanismos ativados, tem tudo isso de efeito deletério. Aumenta a pressão na câmara cardíaca, dilata o ventrículo, aumenta a contratilidade, eu levo a isquemia miocárdica. Então esses são os mecanismos deletérios de todo aquele sistema hormonal ativado. Aumenta a resistência vascular periférica, né? Consome mais oxigênio pelo miocárdio. Agora, claro, alguém poderia falar, poxa, mas vamos lá, não são só os hormônios ruins que são liberados. Tem alguns hormônios bons, como o BNP, as prostaglandinas e a bradicinina. É verdade. Dentro daquela fisiopatologia, também aumenta a liberação desses hormônios, que são benéficos. Eles causam vasodilatação, natriurese, diurese. Entretanto, o peso desse benefício aqui é muito menor do que o peso dos outros 3 mecanismos deletérios. Então, existe essa liberação? Existe, e é por isso que o exame BNP passou a ser tão utilizado para insuficiência cardíaca. A gente é capaz de dosar o BNP, que nos dá a pista do diagnóstico também de insuficiência cardíaca quando é preciso. E como eu falei, o grande problema é que essa balança está desbalanceada, não tem equilíbrio, de forma que todo esse sistema ruim é muito maior a intensidade do que o sistema bom, ok? Bom, pérolas da cardiologia. O ventrículo esquerdo tolera muito bem sobrecarga de pressão. O ventrículo direito tolera muito bem sobrecarga de volume. O ventrículo esquerdo não tolera bem volume e o ventrículo direito não tolera bem pressão. Olha só que interessante. A gente pega pacientes com pressão arterial 23/12. E muitos desses pacientes podem estar relativamente estáveis. Então o ventrículo esquerdo tolera bem pressão. Agora, o ventrículo esquerdo não tolera bem sobrecarga de volume. Se você tem uma sobrecarga de volume, ele encharca o pulmão e pode dar edema agudo de pulmão. O ventrículo direito é o contrário. Como ele é uma câmara receptora de sangue, que o papel dele é receber o sangue do corpo e passar para o pulmão, ele tolera muito bem volume. Quando você dá volume, ele simplesmente aumenta a parte da pressão hidrostática para ir o volume para o ventrículo esquerdo. Tanto que a gente usa volume no infarto do VD, tá certo? Agora, o ventrículo direito é fraco, então ele não tolera bem pressão. E por isso que num tromboembolismo venoso, quando ele é maciço, ele leva à falência do ventrículo direito. Ok? Próximo tema, pessoal, investigação clínica e laboratorial. O quadro clínico, ele é rico da insuficiência cardíaca, ela é uma síndrome, então eu vou ter dispneia progressiva, eu vou chamar a atenção a vocês dos itens mais importantes e relevantes, ok? Bom, dispneia é um dos principais, né? É uma das grandes marcas da insuficiência cardíaca, mas ela é inespecífica. Então, para tentar trazer um pouco mais de especificidade a esse sintoma de dispneia, a gente sabe que na insuficiência cardíaca, o componente mais importante da dispneia é a dispneia aos esforços, ok? Então, dispneia aos esforços é mais sugestiva de insuficiência cardíaca.
uma dispneia em repouso é mais de quadros pulmonares. Ortopneia. O paciente em decúbito baixo sente falta de ar. Ele precisa ficar com o decúbito mais alto para ficar mais confortável. Dispneia paroxística noturna, aí sim, é um sintoma fortíssimo indicador de ICC. O paciente dorme e depois de algum tempo ele acorda com sensação de estar se afogando. Essa é a dispneia paroxística noturna. Tosse pode acontecer na ICC, super inespecífico, edema, noctúria, que o paciente acorda à noite para urinar, emagrecimento, pacientes com insuficiência cardíaca em fase avançada têm tanto consumo de energia para tentar manter, né, a homeostase, que ele começa a ter o que a gente chama de caquexia cardíaca, né? Palidez, a pele fria, quando o paciente também com insuficiência cardíaca está em fase avançada, o corpo tentando desesperadoramente aumentar, né, o débito cardíaco, ele fecha a periferia. Por isso que a pele fica fria. O paciente pode ter palpitações, arritmias, pode ter síncope e pode ter dor torácica. Síncope, quando está presente em um paciente com insuficiência cardíaca, bandeira vermelha. Ela é um marcador de pior prognóstico. Síncope em paciente com ICC é potencialmente perigoso. No exame físico, eu vou ter distensão venosa jugular pelo aumento da pressão venosa central. O ictus pode estar alterado se eu tiver dilatação do ventrículo esquerdo. Eu posso ter presença de terceira bulha se eu tiver um aumento de complacência. Posso ter quarta bulha, que é a bulha atrial, que é a última fase da diástole, quando o átrio contrai, né? A quarta bulha acontece numa diminuição de complacência. Então a B3, em geral, é em dilatação, aumentou a complacência. A B4 é na ICC diastólica, diminuição de complacência. Posso ter sopros, posso ter alteração de ritmo, né? Lembrem-se que quando as câmaras do coração dilatam na insuficiência cardíaca, isso é um fortíssimo gatilho para fibrilação atrial. Então, a arritmia clássica de um paciente com insuficiência cardíaca de longo prazo é FA. Edema de membros inferiores, estertores crepitantes por congestão pulmonar, sibilos, edema da árvore brônquica, ascite, acúmulo de líquido no espaço peritoneal, derrame pleural e hepatomegalia, ok? Mais pérolas da cardiologia. Eu já falei para vocês. Dispneia ao esforço sugere coração. Dispneia em repouso sugere pulmão. E a dispneia paroxística noturna, o paciente deita, depois de 2 horas ele acorda sentindo que está se afogando, é fortíssimo indicador de ICC. Perfeito? Muito bem. Pessoal, suspeitei clinicamente de ICC. Com relação à parte laboratorial, exames complementares, o eletrocardiograma, praticamente todo doente vai fazer. Você pode pesquisar sinais de insuficiência coronariana, sinais que lembram doenças de Chagas, síndromes hipertensivas, assim por diante. Raio-x de tórax ajuda para ter uma ideia da área cardíaca, complementando o dado do exame físico, ajuda para a gente ver congestão pulmonar. E o BNP, quando há dúvida diagnóstica, muitas vezes utilizado em caso de pronto-socorro. O ecocardiograma dá informações valiosas em relação à contratilidade, diâmetro das câmaras, estima a fração de ejeção e, em alguns casos selecionados, cateterismo, cintilografia, ressonância e outros exames. Esse é um eletrocardiograma típico de um paciente com insuficiência cardíaca. Por quê? Quando você percorre ali o D2 longo, você percebe um ritmo que não tem ondas P, tem uma linha de base irregular, tem um RR irregular, a frequência cardíaca desse paciente nem está tão elevada, mas ele é irregular, portanto, estou diante de uma fibrilação atrial. Eu não tenho ondas P, a linha de base ondulada, com RR variando, RR irregular. Baixa amplitude nas derivações clássicas que pode acontecer, com uma amplitude normal nas precordiais, mas uma amputação da onda R, que pode acontecer porque esse paciente teve doença arterial coronariana, mas pode acontecer em qualquer paciente com dilatação cardíaca, ok? Essa má progressão da onda R. Bom, então vai ser importante para a gente pesquisar quaisquer causas, né? Quaisquer pistas, Chagas, coronária e assim por diante, ok? O raio-x de tórax. Alguns pacientes com insuficiência cardíaca que tenham dilatação, você pode calcular o índice cardiotorácico.
quando você pega, né, o tamanho do coração, compara com o de um hemitórax, né, e ele dá maior do que um meio hemitórax, então índice cardiotorácico maior do que meio, você tem uma cardiomegalia ao raio-x, que é um marcador de pior prognóstico, tá certo? Derrame pleural, outra pérola da cardiologia, pessoal. O derrame pleural, tá? Muitas vezes na insuficiência cardíaca, ele é bilateral. Então, derrame pleural bilateral é causado, na maioria das vezes, por insuficiência cardíaca. Então, se você pega um paciente, tem um raio-x com derrame pleural direita e esquerda, você pode sugerir, a maior probabilidade é que seja mesmo insuficiência cardíaca. Agora, quando ele é unilateral, tá certo? Sugere insuficiência cardíaca quando for no hemitórax direito. Agora, se você pegar um raio-x e tiver um derrame pleural unilateral do lado esquerdo, não caiam na tentação de atribuir a insuficiência cardíaca. Precisa primeiro descartar as outras causas dentro do capítulo de derrame pleural. Isso tem a ver com a drenagem linfática, tá certo? Ou vai ser bilateral, ou vai ser mais no hemitórax direito, o derrame da ICC. Saindo da parte de exames de imagem, indo para a parte de análises clínicas, exames laboratoriais. No hemograma, posso ter anemia quando tem um sinal de pior prognóstico, é um marcador, e ela vai ter RDW aumentado, né? O aumento da anisocitose, né? Variação de tamanho das hemácias. É fundamental ter uma ideia da função renal e dos eletrólitos. Se eu tiver aumento de ureia e creatinina, claro, pior prognóstico. 1/3 dos pacientes com ICC acabam evoluindo para insuficiência renal crônica. Tomar muito cuidado com as alterações dos eletrólitos. A hipopotassemia aumenta o risco de arritmia, da mesma forma que a hiperpotassemia é perigosa do ponto de vista de contratilidade miocárdica e limita o uso do IECA. A gente vai ver na parte do tratamento medicamentoso um grande problema. Ele piora a função renal, acaba aumentando os níveis de potássio e põe em risco o uso de IECA ou de BRA, que são medicações que diminuem a mortalidade, mas que acabam retendo potássio. Muito cuidado com a hiponatremia, né? A hiponatremia, por causa da grande ativação, né, do sistema renina, angiotensina, aldosterona e da liberação do ADH, pode acontecer espontaneamente no paciente. Quando eu tenho hiponatremia, é aqui que está indicada a restrição hídrica, de água livre, ok? Então, também é questão de prova. Quando que eu indico restrição hídrica nos pacientes com ICC? Quando eu tenho hiponatremia, perfeito? E função tiroidiana também para a gente poder avaliar. O uso do BNP ou da porção terminal do ProBNP são exames laboratoriais, poucas vezes a gente acaba usando no consultório, mas às vezes no pronto-socorro ele ajuda. Por quê? Porque alguns pacientes eu tenho dúvida se a queixa de dispneia, quando chega lá no pronto-socorro descompensada, é devido a ICC ou não. Se você tiver dúvida e pedir um BNP e ele vier menor do que 100 picogramas por ml, é o valor preditivo negativo altíssimo. Portanto, você exclui ICC, tá certo? Tenho dúvida em um paciente que chega no pronto-socorro com dispneia. Pediu BNP, veio negativo, acabou. A ICC está excluída. Então, essa é uma das utilizações. O ecocardiograma é fundamental, a gente já conversou, vai dar a espessura do miocárdio, vai avaliar as válvulas, vai dar o diâmetro das câmaras cardíacas, a contratilidade, a fração de ejeção, que da insuficiência cardíaca, que a gente falou lá nos primeiros slides, que em 4 anos, metade dos pacientes vão morrer, o marcador de pior prognóstico que a gente tem é a diminuição da fração de ejeção, ok? Então, a diminuição de fração de ejeção é fortíssimo indicador de prognóstico nesses pacientes, principalmente abaixo de 30, abaixo de 25, aonde entram os grandes estudos de profilaxia de morte súbita, tá legal? Tomar cuidado com alguns pacientes em que você fica muito difícil estimar a fração de ejeção pelo ecocardiograma, e é aí que entram outros exames como a cintilografia ou a própria ressonância magnética, tá legal? Então, não é feito de rotina, só em casos selecionados, quando você suspeita de doenças de depósito, quando você precisa ter uma acurácia melhor da viabilidade miocárdica, da massa, função e assim por diante, ok? Muito bom. Causas reversíveis. Sempre na cardiologia, isso vale para hipertensão,
isso vale para a dor torácica, isso vale para a insuficiência cardíaca também, a gente deve buscar causas reversíveis que estão fazendo que um paciente evolua para a perda de função cardíaca e que se esse paciente não for tratado, ele vai se tornar um cardiopata. Mas se ele for tratado, você pode reverter essa disfunção cardíaca e, claro, o paciente vai ganhar sobrevida com isso. Então, olha só, causas reversíveis, doenças valvares, né? Lembrando lá do capítulo da estenose aórtica, né? Da insuficiências valvares também. Isquemia miocárdica é importantíssimo. Se você achar uma coronária que tem uma placa com uma obstrução importante e isso for passível de reperfusão, você pode salvar miocárdio e impedir que esse paciente seja um miocardiopata. Hipertensão grave, arritmias sustentadas. Existe um capítulo chamado taquicardiomiopatías lá nos livros de arritmia. O fato é que, se você manter um paciente em taquicardia durante muito tempo, a taquicardia leva à insuficiência cardíaca. Álcool, miocardiopatia alcoólica, doenças infiltrativas, né? Doenças miocardiodepressoras, drogas miocardiodepressoras também, então tomar muito cuidado, a gente vai ver na parte do medicamento, verapamil e diltiazem são drogas que deprimem a função miocárdica, mas tem outras, né? Como anti-inflamatórios e assim por diante, ok? Muito bom. Vamos entrar agora num conceito, que é um outro conceito importantíssimo, que é da classificação funcional e estágios da ICC. Na classificação funcional, pessoal, essa classificação é bastante antiga, a gente usa há muito tempo, ela foi proposta pelo New York Heart Association e ela ajuda a gente a categorizar os pacientes, a uniformizar os pacientes de acordo com os sintomas. Então, classe funcional 1, o paciente não tem dispneia para as atividades habituais. Classe funcional 2, ele tem uma dispneia pequena para as atividades habituais, ok? Na classe funcional 3, ele já tem dispneia a pequenos esforços. E na classe funcional 4, até em repouso. Classe funcional 2, em geral, a gente atribui para aquele paciente caminhando no plano, precisa parar para descansar depois de caminhar 2 quadras. Classe funcional 3, antes disso. Ele não consegue nem caminhar 2 quadras sem parar para descansar. Não consegue subir um lance de escadas ou uma ladeira. Mas além da classe funcional, já faz alguns anos também que a gente passou a classificar a ICC em estágios. Olha só, estágio, para dar a impressão mesmo do que acontece na insuficiência cardíaca, que é algo evolutivo. Então a ICC vai ser classificada em estágio A, B, C e D. Vamos ver o que é cada um deles. Estágio A, o paciente não tem alteração estrutural, nem tem sintomas, mas ele tem fatores de risco para desenvolver insuficiência cardíaca. Então, é o caso do paciente hipertenso crônico, coronariano, diabético, etilista. Esse paciente deveria receber no prontuário uma classificação de estágio A de insuficiência cardíaca. Por quê? Ele tem fatores de risco importantes para desenvolver a insuficiência cardíaca, tá bom? O estágio B, o paciente começa a desenvolver a alteração estrutural, mas ele ainda está assintomático. Então, você fez o eletrocardiograma e viu que ele tem sobrecarga de ventrículo esquerdo. Você fez um raio-x e viu que ele tem uma dilatação cardíaca, índice cardiotorácico maior do que meio. Fez um ecocardiograma e confirmou uma hipertrofia ou uma dilatação. Ou é um paciente que já é valvopata ou que já teve infarto em qualquer época da vida. Todo paciente infartado é estágio B de insuficiência cardíaca, mesmo que ele não tenha dispneia, ele já tem alteração cardíaca. Quando o paciente desenvolve a dispneia, a gente chama de estágio C. E quando essa dispneia é refratária, acontecendo até no repouso, a gente chama de estágio D. O legal de usar os estágios para classificar a insuficiência cardíaca é que a gente puxa agora a indicação do tratamento. Então, olhem só, pessoal, o paciente que é o estágio A, ok, o primeiro estágio, ele não tem alteração estrutural, ele não tem sintomas. Então,
não teve nada no coração de alterado. Ele não tem hipertrofia, não tem doença valvar. Claro, ele não tem sintomas. Ele só tem o quê? Fator de risco. Qual a conduta? Controlar o fator de risco e se lembrar do uso do IECA se você identificar um fator de risco que tenha forte propensão à insuficiência cardíaca. Então, por isso que vários pacientes hipertensos acabam usando o IECA, exceto pacientes da raça negra, né? Que a gente sabe que o IECA não é muito eficaz, pacientes idosos que acabam se beneficiando também de diuréticos tiazídicos, de bloqueador de canal de cálcio, mas, de qualquer forma, lembrar da indicação do IECA. E claro, quando esse fator de risco for diabético, aí acabou a discussão. O IECA vira prioridade. O estágio B, ele desenvolve alteração estrutural, por mais que ele ainda não tenha sintomas. Então aqui, pessoal, que medicamento a gente vai manter na nossa lembrança? O medicamento do estágio A, que a gente controlou os fatores de risco e viu se tinha indicação de usar IECA, e o beta-bloqueador. Então, o paciente que você determina que já tem uma hipertrofia, já tem dilatação, tá certo? Mesmo que ele não tenha sintomas, inibidor de ECA ou UBRA, se ele tiver o efeito colateral da tosse, mais beta-bloqueador. Então, no estágio A, eu entrei com IECA. No estágio B, eu entrei com beta-bloqueador. IECA diminui a mortalidade. Beta-bloqueador diminui a mortalidade. O IECA vai inibir, lá na fisiopatologia, o sistema renina-angiotensina-aldosterona. E o beta-bloqueador, ativação simpática. Aí o paciente que já tinha alteração estrutural começa a ter sintomas. Quando ele começa a ter sintomas, ele é estágio C. E no estágio C, além de manter o IECA, além de manter o beta-bloqueador, se os sintomas forem de classe funcional 3 da New York Heart Association para frente, ou seja, 3 ou 4, está indicado a espironolactona. E são essas 3 medicações que diminuem mortalidade, ok? Então, deixa eu vir para essa câmera aqui, olha, para conversar com vocês mais de perto. Pessoal, 3 drogas que diminuem mortalidade na ICC. Inibidor de ECA ou BRA, beta-bloqueador e espironolactona. Quando que o IECA entra? Estágio A. Quando que o beta-bloqueador entra? Estágio B. Quando que entra a espironolactona? Estágio C, quando a classe funcional é acima de 3, ok? Vamos voltar para cá, olha só. Mesmo o paciente tomando IECA, beta-bloqueador e agora espironolactona, pode ser que ele ainda fique sintomático. Ele ainda tenha dispneia. É aqui que entra o uso de diurético. Diurético de alça, furosemida, que não tem efeito sobre a mortalidade, mas melhora muitos sintomas. E é aqui também que vai entrar o digital, se necessário. Mais uma vez, o digital não diminui mortalidade, mas ele melhora o quê? Sintomas. O estágio D, que é o paciente sintomático refratário, é quando eu uso todas as alternativas e não tem como, o paciente mantém sintomas, eu tenho que partir para medidas especiais, ressincronizador e assim por diante, ok? Muito bom. Vamos focar agora na parte do tratamento farmacológico e não farmacológico. Sempre na cardiologia, que a gente começar a discutir tratamento, a gente vai começar pelo não farmacológico. Por quê? Porque é o não farmacológico associado ao farmacológico que vai trazer o maior benefício. Não adianta nada o paciente tomar remédio se não tiver feito a mudança do estilo de vida, tá legal? E o que é a mudança do estilo de vida, pessoal? Controlar o peso, tomar cuidado com a alimentação, reduzir o sódio, tomar cuidado com o uso de álcool e a atividade física. Então vamos lá. Primeiro, peso. O índice de massa corpórea tem que estar entre 20 e 25. A circunferência abdominal nos homens menor do que 102, nas mulheres menor do que 88. E toma muito cuidado também com a caquexia, né? Quer dizer, é ruim o paciente obeso, mas também é ruim o paciente que fica em caquexia. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a caquexia acontece em insuficiência cardíaca avançada. Na parte de alimentação, segue as mesmas orientações de outras diretrizes. E, na verdade, a melhor dieta que existe é a dieta DASH, Dietary Approach to Stop Hypertension, com
baixa caloria, baixo teor de gorduras, uma dieta rica em frutas e vegetais. A dica aqui nos pacientes com ICC é que vários pacientes com ICC têm anorexia. Então ele nem consegue comer grandes refeições. Mais um motivo para você dividir as refeições em pequenas porções mais vezes ao dia, tá legal? E nos pacientes com insuficiência cardíaca descompensada, é verdade que a dieta laxativa ajuda, porque diminui a força para a evacuação nesses pacientes. O sal, né? A redução do sal é importante, assim como na hipertensão, mas tem que tomar cuidado com a redução muito agressiva do sal, tornando também os pacientes sem apetite para poder ingerir. Então, cuidado com dietas de restrição severa que acabam contribuindo com a desnutrição. Restrição hídrica. Questão de prova, a gente já falou para vocês. Qual é a indicação de restringir água livre para os pacientes com ICC? Resposta: hiponatremia. Então, quando o exame de sangue vem com o sódio baixo, está indicado restrição hídrica. Se não, você vai só orientar a este paciente não ficar hipervolêmico. O que acontece na prática clínica é que o paciente ajusta a volemia, né? Por quê? Porque a ingesta hídrica tem que ter um equilíbrio. O paciente não pode beber pouco líquido, principalmente num país quente como o nosso. Se ele ingerir pouco líquido, ele prejudica o rim. Também, se ele tomar muito líquido, ele vai acabar tendo congestão pulmonar e tendo sintomas. Então, o paciente vai ajustando. O álcool, pessoal, que em várias diretrizes a orientação é um consumo moderado, aqui na insuficiência cardíaca, a orientação é abolir o uso do álcool, porque o álcool ele é um tóxico direto para o miocárdio. Então, ele pode ser bastante perigoso. Uma pergunta que de vez em quando vem em provas ou em discussão de prova prática é sobre pacientes que fumam e estão num programa de abandono ao tabagismo usando PETs de nicotina. E aí, ele pode usar se ele tiver insuficiência cardíaca? E a resposta é sim, tá? Não tem problema nenhum, ele pode utilizar. E a atividade física é fundamental para a recuperação dos pacientes com ICC. E aqui entra o uso do teste ergoespirométrico, que avalia bem a tolerância do paciente ao exercício físico, através do VO2 de pico, né? Que é o consumo de oxigênio no pico do exercício. Ele é um marcador de prognóstico. Tanto que lá, quando a gente estuda transplante cardíaco, né? As doenças cardíacas graves, descompensadas, a gente sabe que um dos critérios de inclusão na fila do transplante cardíaco é um VO2 de pico menor do que 10, ok? Outro dado, a gente tem que orientar os pacientes com relação à atividade sexual. Está liberado o uso do sildenafil, que é, né, o princípio ativo do Viagra, mas ele tem que tomar cuidado se ele tomar nitrato. Porque se ele tomar nitrato, o sildenafil junto com o nitrato dá uma grave hipotensão arterial e é perigoso. A parte de imunização, a gente na clínica médica acaba se esquecendo, né? Porque durante a fase adulta, muitos adultos nem lembram de atualizar a carteirinha de vacinação. Agora, quando eu estou diante de um paciente com insuficiência cardíaca, é fundamental lembrar da vacinação. Eles têm indicação de vacinação contra a gripe anual e têm indicação de vacinação contra a pneumonia, para impedir doenças que podem aumentar essa mortalidade. Ok? Muito bem. Nós vamos agora entrar no grande capítulo do tratamento medicamentoso. Lembrando coisas que a gente viu lá nos primeiros slides de fisiopatologia. Tem remédios que vão fazer com que o paciente viva mais, vão diminuir mortalidade. Nesses, o nosso foco de atenção é importantíssimo, são os principais. Esse a gente não pode deixar de dar. Outros medicamentos são sintomáticos, a gente vai falar um pouco sobre eles também. Então aqui para lembrar, olha, os estágios da ICC e a inclusão dos remédios. Então, no estágio A entrou o IECA, que está lá destacado para vocês em amarelo. No estágio B entrou o beta-bloqueador. No IECA não tem alteração estrutural, não tem os sintomas. No estágio B, pessoal, ganhei alteração estrutural, né? Hipertrofia ventricular, valvopatia, o paciente infartou, etc e tal, mas não tenho sintomas. Entra o beta-bloqueador. No estágio C, eu tenho sintomas. Quando esses sintomas são classe funcional 3 ou mais, entra a espironolactona. E no estágio D, entram medidas especiais. Essas são as drogas que a gente vai estudar. O IECA ou o BRA,
beta-bloqueador, a espironolactona, que é o antagonista da aldosterona, diurético digitálico, a associação de nitrato e hidralazina, quando que ela é aplicada, bloqueador de canal de cálcio, antiarrítmicos e antitrombóticos. Vamos lá? Então olha só, uma coisa que parecia antes um pouco difícil e confusa, agora está clara na cabeça de vocês. Por quê? Porque a gente falou da fisiopatologia. Então, o IECA, vocês já sabem por que ele tem que ser usado. Porque lá na ICC eu ativo o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então, captopril, enalapril, lisinopril são medicamentos que diminuem mortalidade. Como eles geram acúmulo de bradicinina no pulmão, ele pode ter o efeito colateral da tosse. Quando tem tosse, está indicado tirar o IECA e entrar com o BRA, bloqueador do receptor da angiotensina 2, valsartan, losartan. Cuidado com a observação. O irbesartan é uma medicação que não tem o benefício comprovado, ok? Então, tudo isso aqui está relacionado ao IECA ou ao BRA. Então, olha só, está associado à diminuição de 20% de mortalidade, inclusive de morte súbita. Impedem o remodelamento deletério. Diminui a ocorrência de arritmias. Tem um capítulo muito legal que chama Efeito antiarrítmico de medicamentos não antiarrítmicos. O IECA não é um antiarrítmico, mas ele diminui uma série de atividades tóxicas no miocárdio desencadeadas pela angiotensina 2 e, por isso, diminui arritmias. Interessante, muito interessante. Claro que tem a contraindicação do paciente que tem potássio elevado, tem estenose de artéria renal bilateral, né? Tem efeito colateral de efeitos de adversos relacionados, como o angedema, que é raro, mas pode acontecer. Tirando tudo isso, o IECA ou o BRA são duas medicações que a gente não pode esquecer nos pacientes com insuficiência cardíaca. Esse mecanismo é só para lembrar o ciclo do IECA. Vamos relembrar também para reforçar na nossa memória aonde entram essas medicações. O aparelho justaglomerular, lá no rim, percebe uma diminuição do fluxo sanguíneo, porque o paciente está com ICC. Ele libera renina. A renina pega o angiotensinogênio, que é produzido pelo fígado, e converte em angiotensina 1. A angiotensina 1, através da ECA, enzima conversora de angiotensina 1, vira angiotensina 2. A angiotensina 2 aumenta a atividade simpática, retém sódio e água, aumenta o estímulo da secreção de aldosterona, leva a vasoconstrição e liberação do ADH. Então, quando eu dou IECA, eu atuo aqui, ó. E quando eu dou o BRA, eu atuo nesses receptores, ok? Segunda classe de medicamento que diminui mortalidade, beta-bloqueador, metoprolol, carvedilol, associados à diminuição de mortalidade, associados fortemente à diminuição de arritmias, ok? Pessoal, mensagem outra fundamental para vocês. O principal antiarrítmico na insuficiência cardíaca chama-se beta-bloqueador, ok? É o beta-bloqueador que faz a maior proteção dos pacientes com ICC à taquicardia ventricular, à fibrilação ventricular, ou seja, arritmias ventriculares fatais, ok? Vamos lá, vamos voltar aqui para os benefícios do beta-bloqueador. Então, tem que ser introduzidos com um paciente estável, claro, sem estar hipervolêmicos, porque se ele estiver hipervolêmico, a hora que você der o beta-bloqueador, ele pode ficar congesto. Eu vou aumentando as doses aos poucos e, lógico, tem todos os efeitos colaterais de qualquer beta-bloqueador. Então, ele vai diminuir a condução AV, tem que tomar cuidado em pacientes que já tenham bloqueio AV-noeletro, ele vai induzir a broncoespasmo, então tomar cuidado em pacientes que são asmáticos ou DPOC, pode mascarar a hipoglicemia, porque ele retarda a gliconeogênese, mas, tirando tudo isso, medicamento de primeira linha, tá? O metoprolol é uma medicação, é um beta-bloqueador, que a gente tem que tomar cuidado porque ele tem duas formações. O succinato de metoprolol, né, tem benefício comprovado. O tartarato de metoprolol, não tem benefício demonstrado. Pessoal, isso parece uma curiosidade, um detalhe, mas a gente já viu em questão de prova. Então toma cuidado, a questão inclusive cobrava isso. A gente saber que é o succinato de metoprolol que eu devo usar na ICC.
e não o tartarato, ok? Terceira medicação que diminui mortalidade, pessoal, espironolactona, antagonista da aldosterona. Entra no estágio C, paciente sintomático, classe funcional acima de 3. Associado à diminuição de mortalidade, a aldosterona, que ele bloqueia, tem efeito tóxico no miocárdio. Também aumenta potássio. Olha que interessante. IECA aumenta potássio. Aldosterona aumenta potássio. E a insuficiência cardíaca muitas vezes vem junto com insuficiência renal, que pode aumentar o potássio. Por isso que um cuidado muito grande que a gente tem que ter é o paciente com ICC tomando IECA, beta-bloqueador e espironolactona e que vem com potássio elevado. E que quando isso acontece, a gente vai ter que tirar o IECA e entrar com nitrato hidralazina, que a gente vai ver nos outros slides, ok? Vamos lá. Diuréticos, a gente também já comentou, né? O diurético de alça é uma medicação que você, quando tem um paciente com sintomas, apesar de tudo isso que a gente falou já ter sido feito, ele está bem indicado. Ele diminui a volemia do paciente, diminui o sintoma de dispneia. Agora, atenção, não diminui mortalidade, ok? Ele é a melhor medicação para melhorar sintomas, mas não tem impacto nenhum na mortalidade. Então você não tem que ficar preocupado de um paciente com ICC não usar furosemida, não usar Lasix, porque ele não tem nenhum impacto na mortalidade. Ele só deve ser usado para controlar sintomas, tá legal? Outra classe de medicação são os bloqueadores de canal de cálcio. A gente divide os bloqueadores de canal de cálcio em duas partes. Uma chamam-se os não dihidropiridínicos e outra são os dihidropiridínicos. Os não dihidropiridínicos, pessoal, lembra dessa regrinha, ó, não dihidropiridínico, não usar, que é o caso do diltiazem e do verapamil. Eles diminuem a contratilidade cardíaca, não deve usar. Agora, os dihidropiridínicos, a gente pode usar amlodipina, né? Agora, não tem nenhum efeito sobre a mortalidade, tá legal? Ele só tem um efeito importante como antihipertensivo em pacientes com ICC ligado à hipertensão. Vasodilatadores direto. Essa duplinha aqui é famosíssima, que é o nitrato hidralazina. Também cai direto nas provas. O nitrato mais hidralazina é uma dupla de medicamentos que são utilizadas quando o paciente tem contraindicação ao IECA ou ao BRA. Então, do ponto de vista prático, o paciente com ICC está tomando IECA, beta-bloqueador, a espironolactona e vem com um potássio alto. Entre tirar o IECA ou tirar a espironolactona, a gente tira o IECA e põe no lugar nitrato hidralazina, ok? Então, é uma alternativa ao paciente com essa contraindicação. Também tem efeito de diminuição de mortalidade, mas bem menor do que o IECA, ok? Então, é bastante usado. O digital, a digoxina não diminui mortalidade. E é mais ou menos um dos últimos recursos medicamentosos que a gente usa para tentar melhorar sintomas. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque a digoxina facilmente intoxica. E quando intoxica, é bastante perigoso para os pacientes. Então, ela não diminui mortalidade. Eu só estou autorizado a usar em pacientes que estão tomando todos os outros remédios e mantêm-se sintomáticos ainda, ok? Então, tomar muito cuidado com isso daqui. E tem interações medicamentosas que ajudam a esse efeito colateral da intoxicação digitálica. Por exemplo, amiodarona, quinidina, propafenona e assim por diante. Tá legal? Antiarrítmicos, pessoal. Todo mundo fala, puxa, insuficiência cardíaca, morte súbita, e aí? Eu devo usar a amiodarona? Pessoal, a amiodarona não muda mortalidade na ICC. Às vezes você tem que usar a amiodarona porque o paciente tem arritmias sintomáticas. Ele está muito taquicárdico, está com uma FA ou está com muita extrasístole ventricular. Quem é o maior antiarrítmico na ICC é o beta-bloqueador, que a gente já comentou. Outra pergunta que muita gente faz, e os antitrombóticos, né? Varfarin ou os novos anticoagulantes, eu tenho que usar nos pacientes com ICC? Porque eles têm fatores pró-coagulantes. O coração está dilatado, tem estase venosa, e a resposta, pessoal, é que a gente tem que usar antitrombótico pelas mesmas indicações outras da clínica médica. Então, paciente internou,
você vai usar como profilaxia de TEV, né, no caso, a heparina não fracionada ou a heparina de baixo peso molecular. E você vai usar os anticoagulantes orais quando o paciente tiver outras indicações, como trombose venosa profunda, FA, trombo intracavitário. Então a ICC sozinha não puxa a indicação dos antitrombóticos. Ok? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.